então para gravar. Vou dar boa noite de novo para vocês, sejam bem-vindos. E com muita alegria eu vou apresentar para vocês todos devem conhecer, a Márcia Witzak e o Estevão Furtado, que gentilmente vieram aqui para bater um papo com a gente e falar da profissão deles como jornalista. Eu, além de feliz, estou assim, preciso confessar, emocionada, feliz mesmo, porque acho que é um privilégio esse movimento que está acontecendo, e de vocês que eu gosto tanto para poder ouvir esses profissionais e a gente fazer essas trocas, né? Então, queridos, com vocês, vou deixar para vocês mesmos se apresentarem. Combinado. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Ana, pelo convite. É sempre bom a gente falar do que a gente gosta, né? Como eu te falei antes, eu adoro o que eu faço. Eu sou muito feliz na profissão que eu escolhi, o trabalho que eu estou fazendo há tanto tempo, então é muito bom. E, Estevão, você quer se apresentar também? Depois eu faço uma apresentaçãozinha minha, depois vai para você. Quer dar uma boa noite? Pode ser. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Márcia. Ana, muito obrigado aí pelo convite também. Fiquei muito feliz quando a Márcia me mandou a mensagem. E boa noite para todo mundo que está nos assistindo, que tirou um tempinho, né, para estar ouvindo a gente. Tempo precioso. Eu falei para a Ana que eu ia convidar o Estevão, eu brinco que ele é meu filho postiço, porque eu vi o Estevão crescer aqui e vi ele também descobrir que queria ser jornalista e compartilhar muita coisa comigo lá do comecinho. Então, eu sou muito orgulhosa dele, ele já está na televisão, e eu acompanhei todos esses passos com muito orgulho, e como eu me formei em 95, já faz um tempinho, muitas coisas mudaram, né, de lá para cá. Então, eu acho muito importante o Estevão, que é dessa nova geração, que também está trabalhando na televisão, para contar um pouco para vocês o ponto de vista dele, né? Porque eu estou acompanhando aqui de longe, tentando correr atrás deles, eles já estão lá na frente, né? Bom, vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou gaúcha, me mudei aqui para Brasília quando era pequena, meu pai era militar. Desde que eu me lembro da minha história, assim, eu sempre quis ser jornalista. Com 9 anos, eu era jornalista mirim do Jornal de Brasília. Está dando alguma interferência aí? Vocês estão me ouvindo? Só um minutinho. Pronto, acho que agora vai... Tinha aqui em Brasília, o Jornal de Brasília, na época, era um dos maiores jornais que tinha aqui, e eles abriram para jornalistas mirins. Então, a gente tinha uma carteirinha e a gente mandava material para o jornal e eles publicavam eventualmente. E eu tive, com 9 anos, eu tive uma capa, uma redação, um texto que eu escrevi sobre o Natal, contando a história de uma gota que teria acompanhado ali o nascimento de Jesus, uma gota e uma semente, que tinham acompanhado, e eles colocaram na capa do jornalzinho infantil de criança. Então, assim, eu me achava com aquela carteirinha de jornalista. E também, quando no meu baile de debutante, eles perguntaram o que eu queria ser, eu falei que eu gostaria de fazer a faculdade de comunicação, e eu desci aquelas escadas, né, tinha aquela coisa de debutante, dizendo que eu ia ser comunicóloga. Mas, na verdade, eu sempre quis ser jornalista. Agora, da onde que veio isso, eu não me lembro, assim, porque eu sempre gostei muito de escrever, de ler e de falar. Então, enfim, e algumas coisas assim, a minha mãe é professora, meu pai era militar, né? Minha mãe é professora, e na minha época ainda tinha o magistério, né? Como ensino médio, e como eu era muito ruim de matemática, química, física e biologia, essas coisas exatas, a minha mãe, ela insistiu muito para que eu fizesse o magistério, porque eu ia terminar o ensino médio já com uma profissão. E eu aceitei, não porque eu queria ser professora, mas é porque eu tinha dificuldade mesmo com matemática, com essas coisas, eu tinha muita dificuldade. Eu me saía muito bem, por exemplo, fazia as minhas redações sempre foram boas, mas matemática eu ficava de recuperação, era muito complicado para mim. E fui fazer o magistério, que não foi mais fácil, porque era bem difícil o curso, porque a gente fazia tudo recortado, aqueles trabalhinhos, era um curso bem complexo.
E depois, quando eu estava terminando o ensino médio, eu participei de um concurso e consegui uma bolsa para ser estudante de intercâmbio. Foi assim, meus pais na época não teriam dinheiro para bancar um intercâmbio, mas através dessa bolsa eu consegui ir para os Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, na cidade que eu morava, tinha uma faculdade de comunicação também. São coincidências que vão acontecendo na vida, né? Então, lá eu tive mais certeza do que nunca. O problema foi quando eu voltei para o Brasil, que eu precisava encarar o vestibular, né? E na época, eu estou falando de 1990, 89, eu voltei dos Estados Unidos em 89, só tinha o UNB e CEUB que tinham faculdade de jornalismo, né? Hoje são várias, mas na época só tinha essas duas. E eu cheguei dos Estados Unidos, fiz vestibular, na UNB e no CEUB não passei. E aí, como eu estava dando aula de inglês, né, que eu tinha voltado dos Estados Unidos, eu fiquei com medo da UNB, resolvi tentar letras. Aí fiz vestibular de letras, passei, mas eu só pegava a matéria da comunicação. Ficava lá, né, igual uma mosquinha, falei, não, eu quero comunicação, quero comunicação. E aí acabou que um tempo depois eu fiz vestibular de novo e consegui finalmente fazer jornalismo. E nessa época eu me casei com um jornalista. Eu me casei muito jovem com um jornalista. E até hoje eu brinco, né? Eu falo, não fiz jornalismo porque você era jornalista, eu casei com você porque você era jornalista. Então, nesse momento, eu já tinha muito contato, ele já trabalhava em rádio e TV, era mais velho. Acabou que eu larguei ele, mas não larguei o jornalismo, né? Para mim foi muito melhor. Ficou. Exatamente. Para mim foi muito melhor profissionalmente, porque como ele era uma pessoa que já estava no mercado, já era, né, um expoente, eu ia acabar virando a mulher dele, né? Então, foi muito bom quando a gente separou, porque... E eu comecei com assessoria de imprensa, né? Que é uma área do jornalismo que aqui em Brasília tem muito campo de trabalho, né? Porque aqui nós temos muitos políticos, né? E abriram várias assessorias agora, porque agora todo mundo tem assessoria, restaurante tem assessoria de imprensa, né? Médico tem assessoria de imprensa. Então, essa é uma área muito legal, né, para quem gosta de trabalhar com isso em relações públicas, né? Hoje as faculdades já abriram também, tem comunicações institucionais, tem várias comunicações. Na minha época só tinha jornalismo, publicidade e rádio e TV, que hoje virou mídias, né? Mas eu não gostava muito de assessoria de imprensa, eu queria televisão. E o meu começo na televisão foi muito engraçado, porque eu trabalhava na Câmara Legislativa, na assessoria de imprensa, e uma amiga que tinha me indicado para a TV, ela teve um problema lá e me chamaram, né, de tarde para eu fazer uma entrevista na TV Brasília. E eu fui, saí do trabalho e fui. Era recém-formada. E aí, quando eu cheguei lá, o chefe lá falou assim, olha, eu não tenho tempo de conversar com você, nós acabamos de demitir uma repórter, e a sua pauta está aqui, vai lá fazer a matéria, depois, quando você voltar, a gente conversa. Eu nunca tinha feito uma matéria na televisão assim, desse jeito, né? E eu falei, meu Deus, eu vou sair na televisão hoje, e se o meu chefe vir, que eu falei para ele que eu precisava faltar hoje no trabalho. Mas eu estava ali realizando um grande sonho, né? Sim. E aí depois eu ajustei, eu continuei, por enquanto, com os 2 empregos, porque na época o salário era assim... era muito baixo, então eu não ia conseguir, eu já estava morando sozinha, né? Eu não ia conseguir sobreviver naquela época. Então, foi assim que eu entrei na televisão, né? Desse jeito, assim. Mas antes de eu entrar na televisão, quando eu estava na UNB, existia uma coisa que a UNB preparava os jornalistas para jornais e revistas, e o CEUB para televisão. Então, lá na UNB, tinha uma certa, assim, era um preconceito mesmo com televisão, né? O pessoal que estudava lá, porque falava, não, na época, eu vou trabalhar na Veja, na Folha de São Paulo, a Gazeta Mercantil, que era um jornal muito importante de economia, e aí as pessoas perguntavam para mim, eu falava, talvez a Folha, não sei, mas eu falava assim, eu vou segurar aquele microfone da Globo, com certeza, absoluta, que aquele microfone um dia vai ser meu. E eu tinha vergonha de dizer que eu queria trabalhar em televisão, porque parecia que era uma coisa menor. E, enfim, depois que eu fui trabalhar na televisão,
eu percebi, eu já sabia disso, né? A televisão, como ela existe o entretenimento na televisão, né? Que é aquele glamour, né? Que os artistas aparecem na televisão e tal, e eles são famosos, dão autógrafos por aí. O jornalismo não é bem assim, né? O Estevão, que agora está lá na relação, ele sabe, a nossa vida não tem tanto glamour, né? Não é aquela coisa glamurosa de você estar, de um artista. Claro que o artista também rala, né? Mas, por exemplo, eu só apareço na televisão sexta e sábado, né, na maioria das vezes, mas eu começo a trabalhar na segunda-feira. Todo o conteúdo que eu faço para que eu produzo para a televisão sou eu que faço, né? Ainda tem gente que pensa que a gente só aparece na televisão, mas que por trás tem um exército trabalhando, né? Não tem isso. A televisão, nós somos jornalistas, né? Nós somos os donos da notícia, os donos da informação. Então, a gente trabalha com apuração, a gente trabalha com entrevistas, a gente tem que ler muito. E isso é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Quando eu estava nos Estados Unidos, e para vocês verem que quando eu falo assim, quando eu terminei a faculdade, ainda não existia internet, vocês têm noção disso? Eu ainda datilografava na máquina manual, saí datilografando em máquina manual. Então, parece que a gente está falando de uma coisa assim do século passado, porque era o século passado. Mas era uma coisa de tão fato impensável. Era, né? De fato era. E uma coisa que eu estava comentando com a Ana é que a televisão aberta, ela está caminhando a passos largos para se modificar muito rápido, para acompanhar as tecnologias. Então, assim, quando eu entrei na televisão, não existia, por exemplo, os streamings, né? Estava começando a TV a cabo, mas era uma coisa muito pequena. Então, todo mundo assistia televisão. Né? As pessoas só uma série, para você assistir uma série, você tinha que assistir hoje, esperar chegar a semana seguinte para você assistir outra. Não tinha essa coisa de você poder maratonar, né? E todo mundo assistia o Jornal Nacional, e todo mundo, sabe? Era aquela coisa assim de todo mundo fazer. Hoje a coisa ampliou muito, e do mesmo jeito a minha profissão. Eu acho que eu estou fazendo 24 anos de TV Globo esse ano, eu entrei em 97, vou fazer as contas aí, 23, né? E o tanto que mudou foi uma mudança assim de hoje as tecnologias entraram com tudo, né? Antes a gente para fazer uma produção a gente tinha que usar lista telefônica, né? Não existia Google nem pensar. Então quando você ia fazer uma reportagem você tinha que estudar, tinha que procurar livro, biblioteca, então você demorava muito mais. Hoje você faz uma reportagem com celular e coloca no ar, né? Então são coisas que foram se modificando. Eu sempre gostei de jornalismo comunitário. E quando eu entrei na Globo, eu trabalhei na TV Brasília, aí depois fui convidada para ir para Bandeirantes, fiquei um mês só na Bandeirantes, fui fazer uma campanha eleitoral, que é outro mercado de trabalho para jornalistas, que é bem diversificado, né, que você pode trabalhar numa campanha eleitoral em várias coisas, né, escrevendo os textos dos candidatos, elaborando os programas que vão para a televisão, os programas que vão para a rádio, elaborando jornais, né, tudo isso. Aí eu trabalhei em Rondonópolis, no Mato Grosso, que a minha aventura lá, que durou uns 2 meses, valia um livro, porque foi uma loucura, era uma campanha para prefeito, e se vocês acham que aqui hoje está polarizada a política, imaginem em Rondonópolis, em 1997, foi uma loucura. Sim. Mas, enfim, quando eu voltei de Rondonópolis, eu voltei para a TV Brasília, fiquei um tempo lá, fui convidada para ir para a Globo, graças a naquela época era TV Manchete, e eu substituía a garota do tempo de um programa que chamava Telemanhã. Quando ela estava de férias, eu fazia. E o comentarista de economia, ele era da Agência Globo também, mas ele fazia comentário de economia no Telemanhã. E como eu tinha vergonha, porque eu errava muito, porque aquele mapa não era digital, né? Era um mapa desenhado, e aí eu demorava muito para gravar, eu sempre deixava ele gravar antes de mim. E ele ficava muito feliz com isso, porque ele tinha muita coisa para fazer, ele podia ir embora. Ele não sabia que era porque eu tinha vergonha dele ficar ali assistindo eu errar. E aí a gente acabou ficando amigo. O nome dele é Josimar Nastari, ele é meu amigo até hoje. E ele que me indicou para a Globo. Então, eles me chamaram para ir, e era o meu sonho ir para a Globo, né? Eu até cheguei, quando eu me formei, o meu projeto final de curso foi um mini documentário sobre síndrome de Down, e eu apresentei, ele foi apresentado na TV Nacional,
E aí eu fui lá na Globo com o meu documentário embaixo do braço, falei, olha, eu sei fazer documentário, eu queria trabalhar aqui e tal. Eles disseram, tá bom, a gente vai ver, qualquer dia a gente te liga. Nunca ligaram. E o Josimar me apresentou, e aí eu fui convidada para trabalhar lá. Mas fazia mais ou menos 6 meses que eu estava na TV Globo, eu recebi uma resposta que eu tinha sido aprovada para um concurso de bolsas de estágio que eu tinha me inscrito quando eu ainda estava na TV Brasília para ir para a Bélgica, trabalhar numa televisão comunitária. Aí eu fui falar com o meu chefe lá na Globo, eu falei, nossa, ele vai achar o máximo. Puxa vida, ganhou uma bolsa de estágio para trabalhar em numa televisão na Europa, né, e tal. Aí ele falou, olha, infelizmente, não tem como a gente te dar licença. Eram 6 meses. Aí eu entrei lá e, assim, o sonho da minha vida era trabalhar na Globo. Eu tinha 27 anos. Eu entrei na sala, assim, achando que eu ia arrasar, né? Falei, olha, acabei de ser selecionada, vou trabalhar numa televisão lá, vou trazer novas experiências para cá, vocês vão adorar. Eles falaram, não tem como. Aí eu falei, mas não tem jeito, não, você teria que pedir demissão. Aí eu respirei fundo e pedi demissão da Globo. Ai, ai. Eu ia fazer 1 ano que eu estava na Globo, assim, eu estava ali no meu sonho, mas eu pensei, meu Deus, eu não posso fechar a minha caixinha agora, porque eu tenho muitas possibilidades, né? E aí eu saí de lá quase sem ar, assim, meu Deus, eu pedi demissão da Globo, e agora? E as pessoas dizendo, ai, você tem noção que você nunca mais vai voltar? Meu Deus do céu, acabou. Claro que eu peguei, nessa época estava começando o e-mail, eu peguei o e-mail do meu chefe e fiquei me correspondendo com ele e falando, trocando umas ideias com ele sobre o que a gente fazia lá. E era uma televisão completamente diferente e maravilhosa, porque era uma televisão pequenininha e na Bélgica, por incrível que pareça, muita gente não tinha televisão em casa, as pessoas não tinham essa cultura que a gente tem aqui. Então, essa televisão comunitária, que era uma mini televisão, além de ser o que eles chamavam, era como se fosse uma OCIP, né? Uma ONG que é remunerada pelo governo, lá chamava SBL. Mas as pessoas realmente assistiam porque elas iam se ver na televisão. Porque minha fulana, minha vizinha ali que perdeu o gato, ela ia anunciar no jornal ali que ela perdeu o gatinho dela, ela ia mostrar uma foto do gatinho. Então, realmente era uma coisa comunitária. E eu fiquei muito encantada com aquilo. Eu achei aquilo sensacional. E eu voltei para a Globo, continuei me correspondendo com o meu chefe. 3 meses depois que eu tinha voltado para o Brasil, eles me convidaram para voltar. E eu fiz um projeto audacioso para fazer o Globo Comunidade, que é um programa que vai ao ar domingo de manhã, que eu queria fazer parecido com o que eu tinha visto na Bélgica. E lá fiquei por 11 anos. E depois veio a Agenda Cultural. E, assim, eu sou muito apaixonada pelos meus assuntos. Então, eu falo assim, quando as pessoas diziam para mim, hoje não dizem mais porque já viram que eu já passei, né? Mas dizem assim, um dia você vai estar no Jornal Nacional. Eu nunca quis ir para o Jornal Nacional. Eu estou exatamente onde eu gostaria de estar. Talvez eu não ganhe como o salário de um jornalista, né? Uma estrela do Jornal Nacional, mas eu estou muito feliz fazendo o que eu faço e eu estou aprendendo muita coisa. Né? Eu vou falar bem rapidinho dessas mudanças aqui, porque eu acho que o Estevão pode dar uma visão diferente para vocês dessa chegada dele. A televisão, hoje, eles cortaram muitos cargos. Os técnicos quase não existem mais. Antigamente, por exemplo, quando eu fazia agenda cultural, eu tinha alguém que selecionava as imagens para mim, isso tudo técnicos. Eles baixavam as imagens, colocavam lá. Aí eu escrevia o texto, gravava, o editor, eu falava como ia ser, né? Que o jornalista das diretrizes, o editor de imagens, que é um técnico, também montava, e depois a gente ia modificando. Hoje, sou eu que recebo as imagens, sou eu que baixo essas imagens, sou eu que coloco elas no sistema. Eu faço um esqueleto da minha matéria no meu computador, eu corto as sonoras, né, as entrevistas, eu mesma corto, e mando para o editor só para ele burilar, e algumas coisas eu já posso mandar diretamente para ser exibido na televisão. Quer dizer, eles cortaram vários técnicos, né? Todos são profissionais. E outra coisa também, esqueci o que eu falava de o fio da meada, mas é isso. Então, a tecnologia entrou muito rápido na nossa vida. Né? E hoje, as pessoas entram ao vivo do Instagram. Antigamente, para entrar ao vivo, ia aquele caminhão gigantesco de link, né? Então, a televisão correu atrás disso também, mudando a linguagem.
né? Nós éramos muito formais na televisão, para vocês terem uma ideia, 20 anos atrás, quando eu entrei, era repórter, eu ia cobrir um buraco em Santa Maria de terninho e de meia e salto alto, porque a gente imitava a televisão da Europa, né? E hoje não, os jornalistas já podem, né? E outra coisa também que o cabelo tinha que ser todo mundo de cabelo Chanel e liso, né? Inclusive as mulheres negras, o que era uma violência, né? Porque você não podia ser do jeito que você queria ser ou que você era, você tinha que se modificar para ficar daquele padrãozinho. Isso tudo já mudou, graças a Deus, e continua mudando. Cada dia é uma mudança. E eu quero agora que o Estevão conte para vocês um pouquinho da história dele, porque é uma história bonita também. Antes dele falar, eu vou falar para vocês que o Estevão sempre correu muito atrás de tudo que ele quis. Estevão fazia 2 estágios simultâneos. Não sei se ele vai falar isso, né? Mas eu vou falar, porque como eu sou a mãe postiça dele, ele é um menino brilhante e tudo que ele quis até hoje ele conquistou e ele vai muito mais longe. A única coisa que eu falava para ele, falei, Estevão, você tem que ser empreendedor, porque ele queria trabalhar na televisão, você tem que ser empreendedor, você tem que pensar, porque quando eu me formei, a gente já tinha os empregos ali mais ou menos arrumados. Hoje está muito mais difícil, né? Porque aumentou o número de pessoas que entraram. Então, como a gente tem um celular que a gente pode trabalhar com ele, né? Escrever e tal, então, hoje o campo de trabalho é muito maior para quem inventa coisas. Eu sempre falei isso para o Estevão, mas ele quis trabalhar na televisão e lá está o Estevão na televisão, brilhando, super lindo no SBT, no jornalismo de esportes. Pode falar, meu filho. Ele seguiu bem a mãe. Olá, gente. Muito boa noite para todo mundo. Eu fico até emocionado de ver essas palavras da Márcia, né? Porque, como ela falou, ela é uma mãe no jornalismo, bem lá no Pode início. chamar de tia, Estevão, não tem problema, tá? O pessoal ia ficar assim, será que ela é a tia dele mesmo ou chama de tia por hábito? Não, o Estevão é amigo da minha filha de infância e eu adotei ele. Nos bastidores eu sempre falo tia Márcia. E eu fico muito feliz porque eu assistia, sempre assisti a TV Globo e eu assistia a Márcia quando eu estava no ensino fundamental, nem pensava em fazer televisão. E quando eu estava terminando o ensino médio, eu sabia que eu queria alguma coisa com comunicação, mas eu estava assim, será que é jornalismo? Será que pode ser publicidade? Eu estou um pouco na dúvida. E aí eu sempre fui fascinado por televisão, falei, cara, eu acho que é jornalismo mesmo, vou fazer. E assim que eu entrei, eu não sei como que a Márcia me suportou, porque eu tirava muitas dúvidas com ela, e eu perguntava, é assim, mas e isso, e não sei o quê, e ela sempre ia me dando muito feedback, claro, falando da realidade, porque, como ela falou anteriormente, existe um glamour de quem assiste, mas para quem está trabalhando é muito diferente, é outro esquema. E eu ficava meio assim, então ela ia dando um choque de realidade, porque quando a gente assiste, a gente acha realmente lindo, porque é lindo, mas lindo. Quem está trabalhando não é tudo perfeito, é muita correria, a gente tem muito trabalho para chegar a um produto incrível para quem está assistindo. E aí eu fiz faculdade. Apesar de eu gostar da UNB, eu não queria fazer UNB, eu queria fazer uma faculdade que tinham pessoas que eu conhecia que já tinham feito, que indicava, e meu sonho era fazer o IESB, porque tinham apresentadores, pessoas famosas da rádio que fizeram IESB, eu falei, eu tenho que fazer IESB. Mas acabou que eu não consegui passar lá com a nota do Enem, eu fui para a Unip. Aí fiz o Unip, depois eu tive que me transferir para Estácio, porque ficou muito cara a mensalidade. E aí é o que a Márcia falou, aí eu tive que começar a fazer 2 estágios, porque eu pagava a faculdade praticamente com um, sobrava um pouquinho, eu sobrevivia com o outro. E aí depois, agora, estou finalizando meu curso no IESB. Eu tranquei um semestre, porque talvez eu ia ter que ir para a Bahia. E aí, como eu troquei assim de faculdade, eu ainda fiz um semestre a mais. Então, eu dei uma atrasadinha legal, mas estou me formando agora, já no mês que vem. Graças a Deus, já vou estar com o meu diploma. E assim, foi muito legal porque a Márcia, ela abriu meus olhos para muita coisa. Então, eu acho que eu tive assim uma facilidade, não só porque eu corri atrás, mas porque ela me ajudou. Ela me ajudou em relação a fonoaudiólogo, assuntos que as outras pessoas às vezes não tinham conhecimento, porque talvez nunca tiveram contato com alguém de TV. E a Márcia, ela sempre Como me que dava foi feedback isso aí, de essa tudo. orientação aí do fonoaudiólogo, Estevão?
Olha, o fonoaudiólogo foi em 2020, quando eu comecei meu estágio na TV Band. Aí eu comecei meu estágio e aí eu procurei ela como sempre, né? Eu acho que eu nunca passei assim 2, 3 meses sem ir lá tirar uma duvidazinha, pedir um feedback. Consultoria. É uma consultoria, fora assim, os livros que ela me emprestava, né? Aos montes aí. E aí eu comecei o meu estágio, eu comecei na aeronáutica, fazendo assessoria de comunicação, mas respeito máximo a quem gosta de assessoria, mas eu detesto. Eu amava trabalhar lá porque o pessoal era muito legal, mas o trabalho assim eu fazia mais para aprender, mas assim amar mesmo eu não amava, mas estava lá aprendendo, entendendo um pouco mais. Saí de lá, fui para uma revista, achei bem legal, uma pegada diferente, uma linguagem diferente, chamada Revista Evoque. Aí em 2000 isso foi em 2017. Eu comecei a fazer revista Evoque, tive que fazer outro estágio. Aí ficou muito correria. Chegou um momento que estava muito complicado, que os horários eram bem próximos. Eu tive que decidir ir para só um estágio. Eu fiquei em um, acabou que por coincidência eu fiquei pouquinhos meses, já passei numa seletiva para o Metrópolis. Na época, o Metrópolis estava grande, mas não era o boom, tinha um jornal que é hoje. Era um jornal já conhecido aqui em Brasília, parcialmente conhecido nacionalmente, só que assim, hoje é outra proporção. E eu fiz meu estágio lá, só que eu trabalhava com entretenimento e notícias de celebridades. Eu queria muito esporte ou local, que são as duas coisas que eu mais gosto. Aí fiquei lá no Metrópolis, trabalhei quase um ano, eu consegui passar no estágio para a TV Band, isso em 2020, fevereiro de 2020. Comecei meu estágio lá. Só que foi um choque de realidade muito grande, porque na faculdade a gente só aprende a teoria. Você não sabe como é que funciona assim realmente uma televisão. Então, quando eu cheguei lá, que eu comecei a trabalhar, foi muita loucura, igual o estilo que aconteceu com a tia, com a Márcia, né? Ah, vai lá, grava a entrevista e depois a gente conversa. Eu lembro que eu cheguei no meu primeiro dia, por coincidência, a repórter tinha passado mal. E aí ela, Estevam, não sei o quê, vem aqui, bem-vindo, apresentou o pessoal pedindo, sai para fazer tal pauta. Eu falei, meu Deus, Senhor Jesus, eu nunca tinha saído assim, porque no Metrópolis, como era entretenimento em algumas notícias de celebridades, era entrevista só por telefone, por e-mail, nunca tinha ido mesmo fazer. E aí eu lembro que eu falei assim, Senhor, está em suas mãos, mas vai dar tudo certo. E aí eu ia conversando com o cinegrafista, eu fui super sincero, falei, prazer, meu nome é Estevam, não sei o quê. Cara, eu nunca saí assim para fazer uma matéria. Me explica mais ou menos como é que é. E foi um cinegrafista muito solícito, o nome dele é Maicon, tá na TV Band até hoje. E ele me explicava tudo. Ele falou: olha só, você vai chegar, vai posicionar o microfone assim, você tem que fazer uma pergunta direta, entender um pouco mais, tem que. E eu fui fazendo o que ele falou e tal, e cheguei. E aí, graças a ele, porque como eu nunca tinha saído, eu não ia saber fazer bem feito. A editora olhou o material e falou: nossa, que legal, muito bom, você chegou aqui, fez bem feito. É até difícil quando o estagiário chegar a primeira vez, jurando que tinha sido tudo eu, mas tudo bem que eu aprendi ali, peguei um gancho. E aí fui fazendo, aprendendo, e eu digo assim para todo mundo que a TV Band foi um divisor de águas na minha vida, porque eles realmente dão oportunidade para os estagiários fazer TV. Não é algo assim que você fica só na redação, que você, enfim, entende uma coisa mais superficial. Não, você vai, você apura, você vai atrás, o que importa de delegacia, você vai na rua fazer, povo fala, né, que fazer entrevista com a população sobre um assunto que está em alta. Enfim, eu então fiz um pouquinho de tudo e lá assim, eu aprendi bastante. A única coisa que não tem na TV Band, não sei como está hoje, mas acredito que permanece igual, é que eles não deixavam o estagiário gravar passagem. A passagem é aquele momento que o repórter aparece na matéria. Está lá a matéria, imagens, entrevista, o pessoal falando, aí tem uma hora que aparece o repórter. Eles não liberavam, mas grava off, que é aquela narraçãozinha, né, que fica aparecendo ao fundo, enquanto as imagens, eles permitiam. E aí eu já fui treinando, e aí quando eu gravei a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, minha voz é tão feia assim, eu não sei o que está acontecendo, achei que era mais bonitinha. Aí eu já mandei uma mensagem para a Márcia. Oi, Márcia, tudo bem? Eu expliquei toda a situação, ela me encaminhou uma fonoaudióloga incrível, a Mônica da TV Globo. Comecei a fazer, fui evoluindo. Passou uns 2, 3 meses, eu consegui emplacar meu primeiro off na TV. Nossa, eu tava assim, me sentindo William Bonner. Meu Deus, minha voz está na televisão e minha mãe assistindo, todo mundo emocionado. Eu falando, minha voz mesmo. Ixi, publiquei em todas as redes sociais, eu tava assim,
me sentindo. Eu fiquei muito feliz, porque apesar de aparecer às vezes o pedacinho aqui, né, do meu braço, do meu antebraço lá segurando o microfone, a voz já é outra coisa. Então, eu fiquei muito feliz. Aí, continuei trabalhando, fazendo várias matérias, e aí fiz o estágio para o SBT. Na época, eu tinha feito para o SBT e para a Band ao mesmo tempo, participar da vaga de estágio. Só que eu estava no 5º semestre, o SBT não aceitava só ali a partir do 6º, 7º. Então, eu não consegui passar, mas aí depois ficou lá meu cadastro, fiz de novo, um ano depois e passei. Aí, em 2021, ano passado, de fevereiro também, eu comecei meu estágio lá no SBT. E aí foi um outro divisor de águas, porque a TV Band veio com todo o início ali da minha carreira, digamos assim, e o SBT, como eu já tinha feito um pouquinho de tudo, começou a me dar mais liberdade. Então, eu já comecei a gravar passagem, comecei a participar mais ativo do jornal ali, fazendo a produção, e aí passou um tempo, isso eu continuando fazendo fono, enfim, me dedicando bastante. Eles me deram a oportunidade de fazer o link, que link nada mais é do que um ao vivo. E, assim, é coisa de outro mundo. Foi a primeira vez na vida que eu fiquei muito nervoso, assim, a ponto de falar, eu só não posso desmaiar aqui agora, mas daqui, assim que eu sair do ar, porque eu era, assim, de início, né, você tem uma pressão, você fica assim, meu Deus, eu não posso errar, tem um monte de gente me assistindo, Senhor amado, o que eu vou fazer aqui? E, enfim, eu fiz link, fui trabalhando, eles me davam oportunidade de fazer passagem, stand-up, que é você resumir uma matéria só falando, enfim, ao vivo. Comecei a fazer várias produções, eu estava assim, nossa, totalmente realizado. E aí, faltava um semestre para eu me formar, que é justamente deu início do ano agora, né, 2022, eu me formar agora em julho. E aí eu falei com o meu chefe, estou para me formar, etc e tal, se surgir uma oportunidade, lembra de mim, eu estou aqui, tem só um aninho, mas assim, eu estou super disposto. Continuei trabalhando. Mas assim, mesmo trabalhando num local, o meu sonho, desde o início, era trabalhar com esporte, porque eu amo esporte, eu pratico esporte, eu tentei ser jogador de futebol antes de entrar no jornalismo, então meu sonho era esporte. Eu deixei isso claro sempre, falei, olha, se um dia surgir esporte, toda pauta que tinha a ver com esporte, eles já me mandavam. Às vezes era sábado, eu ia sábado, domingo, eu estava lá também, eu queria só cobrir esporte. Aí continuei, estava dando ali março, comecei a ficar um pouco preocupado, porque o SBT é um pouco pequeno, né? Não tem, assim, números jornalistas, acho que a equipe só de repórteres, produtores, etc., deve estar umas 20, 25 pessoas. E aí foi dando março, eu falei, meu Deus, eu vou me formar agora, e, cara, se eu não conseguir um emprego, o que eu vou fazer na minha vida? Já comecei a poupar ali um dinheiro, já estava poupando, comecei a poupar mais. O pessoal me chamava, eu, não, que eu estou para me formar e tenho que fazer não sei o quê, não dá não. Fui juntando dinheiro, porque a gente já fica naquela, precisa de emprego. Aí deu abril, na verdade, final de março, o meu chefe, o Weber, me chamou lá na sala dele, falou que o SBT ia estrear um programa de esporte, chamado SBT Esportes Brasília, e aí ele me convidou para participar desse projeto. E eu fiquei assim, nossa, eu quase chorei na frente dele. Meu olhar até encheu de lágrimas. Ele, não chora, porque ele é mais assim firme. Eu falei, não tô acreditando, ainda vou me formar. E assim, eu fiquei muito feliz porque, além da confiança, né, que eles tiveram em mim, eles me chamaram para fazer reportagem. É algo, a Márcia é prova disso, algo muito difícil. Geralmente você passa ali na produção, fica anos, vai fazendo um VT, outro, depois surge oportunidade. Então, assim, a confiança que eles tiveram em mim, que eles estão tendo, né? Foi assim, eu fiquei sem palavras mesmo. Eu até repetia para ele falar, não, é repórter, você tem certeza? Ele, sim, claro que eu faço o trabalho de produção também, eu me autoproduzo, mas eu tô lá aparecendo na TV e eu queria explodir de emoção, que eu falei, meu Deus, não é possível, vou me formar e agora consegui um emprego em esporte, repórter, tipo assim, ganhei na loteria, vale mais do que qualquer dinheiro, porque é a realização de um sonho. Aí estou lá no SBT Esportes Brasília desde o final de março, o programa estreou dia 28 de março, uma segunda-feira, então vai fazer aí março, abril, maio, junho, já faz pouco mais de 3 meses, e, nossa, eu estou muito realizado, eu faço de tudo lá, eu produzo, eu participo de entrevista, eu faço reportagem, apareço quase todo dia, faço ao vivo, e, além de tudo isso, o principal, que é esporte, que eu amo, são muitas matérias legais, lindas, e histórias de superação. Essa semana mesmo eu gravei com uma ultramaratonista que tem 51 anos e corre 100 quilômetros. Eu fiquei assim, cara, que mulher é essa?
Eu estou correndo 3 na academia e estou morrendo já. Então, assim, eu sempre corri atrás de tudo. A Márcia mesmo sempre me passava esse feedback, mas eu pensava assim, cara, eu preciso fazer diferente, porque eles têm que olhar para mim e pensar assim, por que eu vou contratar esse garoto? Porque ele é legal? Tá, mas tem outros que são legais. Não, eu preciso que ele é competente por isso, por aquilo. Então, eu acredito que é uma soma de vários fatores, mas eu fiz vale muito a pena. Eu já dobrei muito no trabalho, já aí cheguei cedo, saí tarde. Na minha época de estágio, que eu estava no local, eu consegui algumas matérias exclusivas. Foi muito bacana mesmo, inclusive uma exclusiva da concorrente Márcia. Aí a gente deu uma vez, eu fiquei muito feliz porque essa matéria deu uma bombada. Enfim, então, assim, hoje eu estou muito feliz, eu estou realizado, igual a Márcia falou. Ah, mas você ainda não está no Jornal Nacional, mas ela está muito feliz com o que ela faz e eu estou extremamente feliz. Eu acordo e, apesar de alguns dias estar cansado, claro, né, eu acordo e falo, meu Deus, eu estou fazendo o que eu amo, jornalismo e esporte. Então, esse é um resuminho. A Márcia citou que ela tem 24 anos, né, de TV Globo. Ela não precisa nem falar, né? São mais de 2 décadas, ela sabe, assim, de cor e salteado tudo que acontece na TV. Eu tenho 23 anos de idade, eu tenho aí uns 2 e pouquinho de TV, então eu tenho só 1% aí do conhecimento dela. Mas a Márcia, eu digo que ela é uma mãe mesmo no jornalismo, e hoje, se eu estou onde eu estou, nossa, ela tem, assim, uma das maiores participações, porque ela sempre me ajudou com tudo, todos os feedbacks que vocês possam imaginar, ela estava lá me dando apoio, ajuda, às vezes eu estava um pouco desmotivado, ela, não segue firme, enfim. Então, assim, Márcia, você que está assistindo, saiba que hoje eu sou quem eu sou no jornalismo, muito graças a você. E é isso, um breve resumo. Que presente que você está dando para a gente que está te ouvindo, Estevão. Nossa, declaração de Obrigado. amor também, estou emocionada. Mas, Estevão, você merece tudo que você conquistou. Ninguém fez nada por você. Eu acho que o teu grande exemplo é que você sempre correu atrás do que você quis, você foi atrás. Eu quero isso, eu vou fazer. E você sempre foi brilhante em tudo. Eu falei da fonoaudióloga, imediatamente você... Porque essa coisa da fonoaudióloga, gente, é muito importante, porque a minha voz era horrível. Eu falava pelo nariz... E até hoje eu faço fonoaudióloga, a gente faz lá na Globo, a gente faz uma vez por mês, pelo menos uma sessão, a fonoaudióloga acompanha a gente, é muito importante, porque você pode aprender a modular a sua voz, a falar de uma forma diferente, sem imitar quem já está aí, né? Porque a gente tem, quando a gente entra, a gente quer imitar alguém que a gente já gosta, e a fonoaudióloga fala, não, fala do seu jeito, como você falaria e tal, então isso é muito importante. Uma coisa que o Estevão foi dando nomes aqui, que eu acho que é legal a gente falar, um jornalista para trabalhar dentro de uma TV, ele tem várias funções que ele pode exercer. Não, a gente vê algumas pessoas que estão aparecendo na TV, mas tem muita gente nos bastidores, né? Como o Estevão falou, hoje os produtores quase todos já estão aparecendo na TV. Né? Mas a produção, tem gente que é produtora e não quer aparecer, né? Nem no rádio, nem na TV. Então, a produção, eles fazem a apuração das pautas, então eles ligam para marcar as entrevistas, eles descobrem as matérias, embora essa seja uma função de todo repórter também, né? Mas a produção é que dá todo o suporte para a gente. Então, às vezes, eu adoro essa coisa, mas eu não quero aparecer na televisão. Existe essa possibilidade lá dentro. E também a edição. O editor é o que acompanha o repórter. Né? É como se fosse uma dupla fazendo a matéria. Ele que vai, por exemplo, o repórter faz a entrevista, o editor vai cortar as partes mais importantes da entrevista. Né? Ele que vai selecionar, principalmente televisão, porque a televisão resume muito a notícia, né? Enquanto você vê no jornal, a coisa é maior, né? A televisão é tudo menor. Então, o bom editor é aquele que, me dizia Franklin Martins, o bom editor é o que sabe o que pode ficar de fora. Né? Porque o que é dentro que tem que ficar o mais importante. Então, o cargo de editor é um cargo bem importante também. Tem o chefe de redação. Hoje, os cinegrafistas todos são jornalistas também, né? Os próprios editores de imagem, lá na Globo, a maioria deles é formada em cinema, né? Porque trabalham com audiovisuais, e nós, jornalistas, que antigamente não fazíamos nada além de escrever, hoje a gente já domina tudo. Se precisar filmar, a gente filma. Se precisar cortar e editar, a gente já está aprendendo, e isso é uma tendência que há muitos anos já acontecia no exterior. Na Europa, na televisão que eu fiz estágio lá, já era assim, os próprios já não existia técnicos, né? E hoje, com esse corte
de custos, né, para a coisa ficar mais barata e mais ágil por causa da internet, a gente está fazendo de tudo. Tem mais alguma coisa, Ana, que você acha que a gente tem que abordar, ou você já quer ir para as perguntas? Márcia, tem algumas perguntas aqui que eu posso ir passando aqui para vocês. Tem algumas falas aqui, né? Então, tem uma pergunta aqui, só um minutinho. Como que você vê um jornalista para fazer uma reportagem de um assunto que ele não domina? Isso é possível? A pergunta é essa, né? Ou para cobrir uma reportagem ou falar de alguma área, o jornalista precisa estar sabendo da notícia, precisa estar acompanhando, precisa estar aprimorado. Como é que isso funciona? Acho que você já até respondeu aí um pouquinho, mas a pergunta está aqui. Eu posso responder e o Estevão também. Eu acho que as pessoas que estão assistindo, elas percebem quando a pessoa domina ou não o assunto, né? Sim. Então, quando você está cobrindo, por exemplo, no jornal local, você faz de tudo. Eu já fui repórter do jornal local, o Estevão também já trabalhou, a gente cobre política, polícia, acidente, cultura, comportamento, a gente faz de tudo. Então, o mais importante é você... te mandam fazer uma matéria que você vai cair de paraquedas, por exemplo, lá na Câmara que está tendo a votação de uma lei. Você tem que estudar aquela lei, porque senão você não vai conseguir fazer a matéria. Né? E se você for entrevistar uma pessoa, você tem que se preparar. O mínimo, né? Saber quem é a pessoa. Eu, por exemplo, hoje, o tanto de artista que tem, que eu entrevisto artistas, eu preciso de ajuda dos universitários, às vezes, porque tem uma pergunta aqui sobre isso. Tá. Então, eu preciso, até por respeito ao artista, né? Eu preciso saber dele, eu não posso lá perguntar para ele quem você é, né? Eu tenho que saber, eu tenho que ter informações sobre ele. Então, no jornalismo local, a gente vira um pouco essa coisa de você fazer um pouco de tudo. E como a gente tem a impressão de que a matéria é muito pequena, mas você tem que perguntar tudo. O repórter sai com uma pauta escrita sobre o assunto, mas ele não pode transformar aquela pauta na matéria. A gente sempre brinca, né, que um repórter foi fazer uma matéria sobre o circo, o espetáculo no circo, aí ele voltou para a redação e falou assim, o circo pegou fogo, não teve espetáculo hoje, eu voltei. Né? Então, assim, você tem que entrar na matéria. E, às vezes, você sai com a pauta que é uma coisa, você chega lá e você descobre que é outra coisa. Né? Por isso que a gente tem um editor que ele vai te moderando e vai te ajudando. Não, vamos por aqui, vamos por ali, liga para cá, liga para lá. Né? Mas, assim, o jornalista tem que estar sempre antenado. Sempre antenado. E jornalista local, a gente acaba vendo um buraco na rua, uma coisa aqui, uma coisa ali, e acaba virando pauta. Agora, sobre essas pautas específicas, a gente tem que estudar. Eu jamais faria uma matéria de esporte, por exemplo, futebol, porque além de eu não gostar, eu não sei nada, não sei nem como é que faz um pênalti. Então, se eu tivesse que fazer, eu teria que estudar antes para não passar vergonha, né? Estevão, você quer completar? Quero. Eu acho que até a gente pode seguir esse esquema. Você fala um pouquinho, eu complemento, é tranquilo. Gente, é exatamente isso que a Márcia falou. É importante você conhecer o assunto, mas dominar eu, pelo menos, essa é uma opinião minha, eu acho humanamente impossível. Por exemplo, a Márcia, ela vai conhecer sobre artista X, etc e tal, mas às vezes sobre o artista que seja, por exemplo, um roqueiro de metal, ela não vai saber sobre o assunto, ela não vai saber quando foi criado, como surgiu. São muitos assuntos no mundo, então dominar todos eu acho que é humanamente possível. Mas é importante você ter ali, claro, alguns que você domina, ter o conhecimento de alguns, só que você estudar muito sobre aquilo que você tem que fazer. Então, por exemplo, lá no SBT, eu não sei como é que funciona o esquema da Globo, mas lá no SBT, geralmente, a gente sempre tem a pauta no dia anterior. Então, a repórter, ela sabe o que ela vai fazer amanhã. Então, quando é um assunto muito complicado, a gente já antecipa para ela. Amanhã você vai falar sobre isso, já dá uma pesquisada. Porque, às vezes, é um assunto muito delicado. Então, se ela chegar lá só para receber a pauta, às vezes não fica tão transparente. E então a ideia é você sempre estudar, igual a Márcia falou, porque você tem que entender, chegar lá entendendo do assunto. Óbvio que você também vai aprendendo ao longo da pauta, quase que uma aula. Você chega lá, tem os conhecimentos, mas você vai tirando dúvida. É assim mesmo? Nossa, e como foi isso? Porque você vai tendo a curiosidade que o telespectador vai ter.
Então você pergunta, não, mas então é isso? Ah, legal, isso aqui é curiosidade. Então eu coloco. Ou às vezes muda tudo, você descobre que não tem nada a ver. Então acho que dominar é muito difícil, mas tem assuntos ali que você tem muita facilidade e outros que você tem que dar uma estudada a mais porque você não conhece tão bem. Mas, no geral, é sempre estudar. A Márcia mesmo, que tem entrevistado aí toda sexta e sábado, ela está aí há 20 anos na profissão, mas com certeza ela estuda os convidados, porque não tem como ela conhecer a fundo a vida de todos. São muitos, vai surgindo gente nova, saindo, enfim. Então, é sempre estudar para você chegar lá conhecendo. Uma coisa que é interessante falar também é sobre as fontes, né? Principalmente os repórteres de política. Eu admiro muito, por exemplo, Andréa Sadi, a Camila Bonfim, né, que são da Globo News, o próprio Gabrielzinho, né, que já era famoso e maravilhoso, depois que foi esfaqueado ficou mais evidente ainda que ele é um repórter brilhante, em breve vai estar voltando, que tem muitas fontes e essas fontes vão passando informações para eles e eles vão pesquisando. Então, essa é uma característica muito interessante do jornalista investigativo, né? O jornalista já é curioso por natureza, mas essa coisa de querer saber, de stalkear mesmo, sabe? De dar uma de detetive, de ir atrás, isso é uma característica muito importante do jornalismo, né? E eu vejo lá os jornalistas políticos, eles trabalham 24 horas por dia, gente, o telefone deles toca o tempo todo. Eu estou sempre no camarim de manhã cedo com a Camila, ela está o tempo todo com um celular, com outro, apurando uma informação e liga para um deputado, e liga para um governador, e liga para o senador, para o presidente, para não sei o quê. Então, é uma coisa assim, as fontes são muito importantes, muito importantes. Ana, você está muda. Tinha um helicóptero passando aqui fazendo muito barulho. Tem uma pergunta aqui, 3 em 1, viu, Márcia? Sobre essa parte cultural que você cobre, né? Como é que é para você entrevistar os artistas? E se já teve alguma situação nesse meio que você chegou a se emocionar? E junto tem outra pergunta, e se já teve alguma entrevista ou algum trabalho que você não quis fazer e teve que fazer? Posso partir as perguntas. Tá, eu vou respondendo e se eu esquecer, você me fala. Tá, Eu vou contar duas historinhas bem engraçadas para vocês que eu contei hoje lá para os produtores, que são muito jovenzinhos e eles adoram essas histórias. Teve uma vez, quando estava começando esse negócio do sertanejo das mulheres, né, eu não me lembro qual era a dupla, se era a Maiara e Maraísa ou a Simone e Simária. Elas iam fazer um show aqui em Brasília, e estava muito difícil conseguir uma entrevista com elas, porque elas já estavam muito famosas. Eu não sei se eram as coleguinhas ou as patroas, acho que eram as coleguinhas, chamava as coleguinhas. E aí eu consegui a entrevista, a assessoria ficou, né? Não, vamos fazer, tal. Consegui a entrevista com essa dupla, acho que era Simone e Simária ou as outras irmãs, eu não sei qual era, mas elas bem famosas. E aí a assessoria deu um olé na gente, porque quando ela falou, olha, não tem mais a Simone e Simaria, mas a gente está mandando uma cantora aí que está começando, mas que ela vai dar entrevista. E aí o meu editor-chefe, que nesse dia era o Antônio de Castro, ele ficou muito chateado, né? Porque ele falou, poxa vida, a gente anunciou que as coleguinhas vinham aqui, eles mandaram outra cantora, não, pode dispensar essa moça. Eu falei, mas... Aí ele falou, não, vamos dispensar, porque a assessoria precisa aprender que eles não podem vender gato por lebre. Aí eu fui lá e me sentei do lado da moça que estava lá, com o violão, o nome dela era Marília Mendonça. Ninguém conhecia a Marília Mendonça. E eu mandei ela embora. Aí, logo depois, ela ficou muito famosa, e eu falo até hoje para o Antônio, eu falo, Antônio, tu mandou Marília Mendonça embora. Por que você brigou com a assessoria? E outra história engraçada é que tem, inclusive, eu não vou dizer o nome dele, porque ele não é tão famoso hoje, mas já foi mais, é um cantor que está aqui em Brasília, que ele dava um olé na gente. 2 vezes ele apareceu lá na Globo dizendo, marcaram uma entrevista comigo? A gente não tinha marcado. Aí você constrangido, né? O cara era artista, a gente mandava ele entrar. E agora ele já não é mais famoso, mas hoje ele está se apresentando numa festa junina aqui em Brasília, e vocês não acreditam, mas a assessora dele me ligou ontem dizendo, eu estou aqui olhando na agenda dele, você por acaso marcou uma entrevista com ele? Eu falei, não marquei e não apareça, porque não vai entrar. Eu não falei desse jeito, eu não falei, não está marcado, nós não temos espaço, não pode vir. Bom, vamos lá. As entrevistas com os artistas,
Ah, é muito. Eu estava até conversando com uma amiga minha que fez uma entrevista recente agora com ela, falou que ficou muito emocionada entrevistando a vocalista do Pato Fu. Gente, eu tive Covid, viu, Ana? Eu te esqueço o nome das pessoas. É o Covid, Fernanda é o Takai. Covid, certeza. A Fernanda Takai, ela falou, Márcia, como é que você consegue entrevistar os artistas? Eu fico muito emocionada. Gente, como às vezes eu encontro o artista antes, né? Então, assim, mas o meu maior medo é de eu me decepcionar com o artista. Sabe? Porque você cria uma Entendi. expectativa em cima daquele artista. Já aconteceu de eu entrevistar um cantor Deslumbramento, né? famosérrimo que me tratou mal e que eu até hoje eu fico com assim uma dor no meu coração, porque eu amava ele e ele me tratou muito mal, assim, desnecessário. Não quer dar entrevista, não dá entrevista. Então eu tenho medo, por exemplo, eu amo a Maria Bethânia, eu morro de medo de entrevistar ela e ela me tratar mal. Então eu não quero entrevistar a Maria Bethânia, deixa para lá. Agora, o encantamento de algumas pessoas, por exemplo, Fernanda Montenegro, ela é uma entidade e ela é uma simplicidade, um amor. Então, não tem como você não se emocionar. E eu não me preocupo tanto, sabe, essa coisa de você ficar se policiando do que você vai passar para as pessoas, porque eu acho que a emoção faz parte da coisa, né? Você está ali entrevistando um artista e o Fábio William brinca comigo que ele fala que eu gosto de todo mundo, né? Ele fala, você parece a Hebe Camargo, não tem uma pessoa que vem aqui que você não gosta. Eu falei, claro, eu vou chamar alguém para entrevistar aqui se eu não gosto. Então, mas assim, às vezes eu não conheço. Eu vou falar para vocês que uma vez o Whindersson Nunes estava vindo aqui, inclusive Estevão e Isadora me ajudaram na época. Eu falei, tem uma assessora aqui insistindo muito num tal de Whindersson. Vocês já ouviram falar nesse cara? Eles abriram o olho desse tamanho. O quê? Você vai entrevistar o Whindersson? Eu falei, tá aprovada a entrevista, pode marcar. E fui atrás para saber quem era. Estevão até foi junto, né, Estevão? Algumas vezes. Sim. Eram os ratinhos que iam lá na Globo. Então, assim, hoje eu preciso de ajuda, porque tem várias tribos, né, de vários famosos. Amanhã mesmo eu vou entrevistar o MC Kekel, que eu nunca tinha ouvido uma música dele. Perguntei para a Isadora, minha filha, perguntei para alguns produtores. Não, ele é famosão e tal. Fui ouvir umas músicas dele, fui ler sobre a história dele, né, porque eu já sou tia, mas isso não quer dizer que eu vou passar vergonha na entrevista, né? Mas qual foi a outra pergunta, Ana, sobre emocionar? A outra pergunta é se esteve diante de alguma situação de reportagem, até mesmo com os artistas, que você não estava, eu vou traduzir aqui, confortável para fazer, talvez por uma questão ética. A pergunta aqui está nesse sentido, é que está bem grande a pergunta. Não, eu acho que nunca assim. Já aconteceu de artista ser super mal-humorado e mal educado, mas na hora que começa a entrevista ele vira muito querido. Aí isso é muito chato, né? Porque, claro que você não conta isso para ninguém, eu nem falo isso durante a entrevista. Ia ser bom se a gente pudesse falar, nossa, mas você estava com essa cara tão ruim, agora você está tão simpático. Então, assim, é meio chato isso. Mas a gente, né, faz a linha porque tem que tratar bem. Mas eu nunca tive assim, não gosto dessa pessoa, não vou entrevistar. Eu não tenho preconceito mesmo com artistas. As pessoas, eu não fico falando, eu gosto disso, eu não gosto disso, mas os artistas todos eu tenho muito respeito, né, pelo trabalho deles. Eu já fui constrangida por colegas jornalistas, porque hoje em dia tem artistas às vezes que tem uma música só e é famoso, né? E aí você faz uma entrevista com ele e os colegas falam, você está levando lixo, está levando não sei o quê. Eu tenho que respeitar as pessoas que gostam, né, deles e eles também que chegaram lá, né? Então, assim, eu não me lembro assim de ter ficado constrangida ou com alguma coisa, eu acho que não. Márcia e Estevão, tem várias perguntas chegando aqui. Eu nem sei se o tempo vai dar para tudo. Eu estou tranquila. Eu vou diminuir aqui a pergunta, que a pessoa está falando assim, Márcia, tudo isso que você contou, né? Dessa revolução que está atendendo a comunicação, dessa parte da tecnologia, da questão de uma pessoa filmar com o celular e conseguir postar. Então, ela está perguntando como que você, uma jornalista com 24 anos de Rede Globo, como é que você faz para se reinventar? E se precisa? Eu acho que é exatamente essa a pergunta. Precisa se reinventar todos os dias, né? Porque, primeiro, que o mercado está muito apertado, né? E a juventude está chegando aí com tudo, eles já sabem tudo que você está aprendendo. Mas eu acho que
Eu, por exemplo, eu tenho um projeto lá na Globo que é a minha reinvenção anual, é o Brasília Independente, que é um A gente projeto de estava falando bandas disso autorais. antes, né? Eu fiz esse projeto, inclusive, foi uma volta por cima minha. Quando eu estava fazendo o Globo Comunidade, eu nunca tinha perdido audiência para programa nenhum, e nós somos cobrados por audiência. Nós somos cobrados, assim, a Globo sempre sempre esteve em primeiro lugar, e aqui em Brasília a gente tem uma posição confortável, né? A gente não, no Rio e São Paulo, às vezes, aqui em Brasília é um pouco mais confortável, mas em 2010, mais ou menos, eu era do Globo Comunidade, ninguém nem falava comigo, eu fazia todo o programa, eu fazia sozinha, eu fazia a produção, a reportagem, eu marcava, eu entrevistava, eu editava, eu fazia todo o programa. Ninguém me perturbava e foram me deixando lá, tanto que eu fiquei fazendo por 11 anos. Mas teve uma época que começaram a me cobrar que eu estava perdendo para o SBT, inclusive. Estevão nem sabe dessa história porque ele era pequeno. Aí eu fui ver qual era o programa que eu estava perdendo. Eu estava perdendo para um programa de pesca, que tinham 2 homens pescando e conversando. Eu falei, meu Deus do céu, o que o povo quer ouvir? O povo pescando e conversando. Aí eu já estava fazendo agenda cultural nessa época, né? Eu faço desde 2002, foi quando eu voltei da licença maternidade e pedi para fazer agenda cultural achando que eu ia trabalhar menos, e virou uma loucura. E aí, o que eu fiz? Eu tive que reinventar o Globo Comunidade. Eu comecei a fazer todo ele na rua, porque eu falei, os caras estão lá pescando ao ar livre. Então, foi um desafio para mim e eu consegui reverter a minha audiência. Os moços pescando lá se deram mal. Mas era uma coisa assim, porque eu falei, meu Deus, o que o SBT está botando essa hora? Deve ser o Silvio Santos, né? Porque o programa ia ao ar às 7h30 da manhã, domingo às 7h30 da manhã, o que as pessoas estão querendo ver? Aí eu vi que era isso, 2 caras pescando e conversando. Então, eu fazia todo o programa fora, eu conversava com as pessoas, eu andava, eu ia nas feiras, eu ia aqui, eu ia ali. Aquilo me desgastou de um tanto que eu tive um colapso. Eu tive uma crise nervosa e fizeram uma pesquisa na Globo também, que a minha cara e o meu jeito era muito popular nas classes C e D, nas cidades satélites. Eu fiquei muito feliz na época, só que eles começaram a me mandar nos fins de semana para fazer link nessas cidades, e eu fui começando a ficar tão cansada, e a minha cabeça estava, e eu tive um colapso mesmo, eu fiquei 4 meses afastada, tive síndrome do pânico, tive um monte de coisa. E eu até hoje falo que é síndrome foi um excesso de entusiasmo, assim, porque eu queria fazer muito mais do que eu podia e eu não dei conta. Mas quando eu fui no INSS, a médica lá falou assim, nossa, você é uma pessoa que tá saindo de uma crise, né? E você quer voltar ao trabalho. A maioria das pessoas que vem aqui vem chorando porque não quer voltar. Então, eu falei, mas é porque eu gosto do que eu faço, eu só preciso dosar o meu entusiasmo e ir no meu limite. Né? Importante. Quando eu voltei só para a agenda cultural por um tempo, né? Parei de fazer o Globo Comunidade. Hoje eu faço uma vez por mês só, porque eu amo esse programinha também, porque eu acho muito legal. E aí eu falei, eu quero fazer uma coisa diferente. E aí eu comecei a ver que, como eu divulgava bandas, a maioria das bandas locais que se apresentavam eram as bandas que faziam cover. As bandas que fazem música autoral, elas não têm onde se apresentar, porque os bares não querem colocar uma pessoa lá cantando uma música nova. Eles querem alguém que toque músicas que já são conhecidas. Então, essas bandas, elas não têm onde se apresentar e elas não têm onde mostrar a música delas. Hoje, a internet, ela é uma coisa que você pode jogar para o mundo inteiro, mas existem muitas tribos dentro da internet. Então, a TV aberta ainda tem esse papel. Você está assistindo o jornal, você vai ver uma banda diferente do seu estilo e você vai atrás, de repente, né? Então, foi assim que começou, 12 anos atrás, o Brasília Independente. O primeiro foi uma loucura, porque eu prometi que eu ia dar um videoclipe para a banda que vencesse, mas eu não sabia como é que fazia o videoclipe. Aí, quando a gente foi dar o prêmio, aí o cinegrafista, eu falei, agora a gente vai pegar um cinegrafista, vai sair, vai fazer um videoclipe. Aí o cinegrafista falou, não é assim que faz videoclipe, não, tem roteiro e tal. E aí virou uma aventura sensacional dentro da Globo, porque eu peguei um cinegrafista que estava fazendo cinema, ele fez o roteiro, a gente contratou atores, e foi um projeto muito legal. Mas depois eles falaram, Márcia, nada de dar videoclipe de presente, agora você vai fazer uma reportagem, porque aqui é jornalismo. E aí a gente fez uma parceria, né, com uma equipe,
E hoje a gente tem essa parceira. Então, esse projeto faz 12 anos que eu faço ele, é um projeto de sucesso mais fora da Globo até do que dentro da Globo, mas que tem uma importância para os artistas que eu sempre me emociono com ele. Porque, assim, eu sei porque eu tenho um irmão que é escritor, que tem dificuldade de mostrar o trabalho dele. Então, você tem um canal que você pode mostrar. Então, eu acho isso uma função, assim, muito legal, sabe? Eu fico muito realizada de pegar e jogar esses artistas que estão aí fazendo coisas maravilhosas e botar eles numa vitrine, né? Sem que eles tenham custo, porque a vida deles já é muito complicada. Sim. Então, e eu me reinvento todo ano nesse projeto. É um projeto que eu amo e que assim está crescendo muito. Esse ano a gente teve quase 500 inscrições, vários projetos externos querem entrar. A gente tem parceria com o Coma, que é o festival, né? Os nossos músicos vão se apresentar lá. Então, assim, é uma coisa de reinvenção também. Eu acho que de reinvenção o Estevão também pode falar um pouquinho, né? Sim. Ele está vendo isso. Hoje, igual a Márcia estava falando, né, a gente tem internet lá, quando ela começou, ainda estava muito recente, então as pessoas, a gente até trabalha muito isso na faculdade, acho que todo mundo que faz faculdade já deve ter ouvido, que hoje é muito a vida multitela, você está vendo aqui sua Netflix, seu jornal, mas você está com o celular, às vezes está com o computador, enfim, várias telas ao mesmo tempo, e antes o foco era só um. Então a gente precisa chamar a atenção do início. Tem até algumas pesquisas, né, que geralmente essas redes sociais, tipo Facebook, Instagram, elas fazem, que é assim, quantos segundos que a gente precisa para captar ali a atenção da pessoa. Então, precisa hoje ser algo muito legal para a pessoa, quando tiver passando de canal ou quando aparecer a sua matéria, ela olhar e falar assim, legal, eu quero assistir. Que as pessoas estão muito rápidas, elas querem coisas muito rápidas, elas estão muito imediatistas. Então, deu ali 5, 10 segundos, a matéria não está muito legal, vamos mudar de canal. Então, se reinventar hoje, acho que é você entender o que você pode trazer que ainda não foi apresentado ou do seu jeito. Porque o seu jeito, se você não tiver claro fazendo igual alguém, vai ser diferente. Mas existe a narração? Existe, mas a sua narração é diferente, a sua voz é diferente da Márcia, a minha é do fulano. Então, é você procurar colocar muito a sua alma mesmo na matéria e fazer de um jeito que a pessoa que está assistindo, ela sinta parte, sabe? Ela vai estar ali vendo e ela vai falar, caramba, que legal, não sei o quê, etc e tal. Então, acho que assim você está procurando, pesquisando, vendo vídeo no YouTube, redes sociais, vendo o que a galera está antenada, o tipo de linguagem, como a Márcia falou lá no início, mudou muito. Então, tá uma linguagem mais próxima ao telespectador, porque vai ter o jovem ali de 15, 20, o idoso de 80, e eles precisam entender o que você está falando. Então, não adianta colocar algo muito complicado, porque senão as pessoas vão ficar confusas, troca de canal. Então, o importante é você estar sempre pesquisando, estar sempre antenado, para trazer algo aí de novo para o pessoal achar interessante. O novo sempre é interessante. Legal. Estevão, vou aproveitar e te trazer uma pergunta que tem aqui para você, tá? Primeiro, ele está se apresentando, dizendo que tem a sua idade e que também está no último semestre de faculdade. E que é um curso totalmente diferente do seu. Como é que você vê que seria interessante ele entrar nesse meio que você está, de jornalismo esportivo? O que você sugeriria? Vai lá e faz novamente uma graduação, ou dá para pular alguma etapa e buscar entrar nesse meio sem ter feito todo o curso de comunicação? Entendi. Eu só fiquei com a dúvida, Ana, se essa pessoa, no caso, ela está se formando em psicologia, seria isso? Não. Ele é uma pessoa que está se formando numa área de exatas. Ele está se formando numa área de exatas, está no 9º semestre, igual você, tem a sua idade, ele está falando aqui, e tem interesse nessa área, tem um interesse muito grande nessa área. Então, a pergunta dele é, o que você indicaria como caminho? Fazer um curso, fazer uma graduação nessa área, ou tem etapas que ele pode pular, e aí qual que seria o caminho? Entendi. Olha, então, eu acredito que não só para o jornalismo, mas para todas as faculdades ou algo que você vai fazer na sua vida, você precisa ter um conhecimento e ter um objetivo claro do que você quer. Eu acho que pular etapas nunca é interessante, porque se existe uma etapa,
possivelmente ela é muito importante. Então, o que eu indico para ele é fazer o curso. Hoje a graduação é muito importante. Eu, particularmente, não conheço nenhuma emissora de televisão ou rádio ou jornal impresso que aceite jornalistas sem diploma, apesar de que teve, há alguns anos, aquela queda, né? Só que eu nunca vi alguém, não só na minha idade, mas até mais velho mesmo, conseguindo um emprego sem diploma. Então, se ele quer realmente essa área jornalística, ele precisa começar o curso. Hoje tem várias faculdades, tem inclusive faculdade à distância, tem algumas faculdades que elas ministram o curso mais rápido, por exemplo, o CEUB, se eu não me engano, eles conseguem fazer em 3 anos e meio. Então, 3 anos e meio é um tempo, mas ao mesmo tempo não é nada assim fora do normal. Porque pular etapas nunca é bom e eu acho muito difícil ele conseguir realmente um emprego, se é o objetivo dele, sem ter um diploma. Então, acho que a ideia é ele se inscrever numa faculdade ou tentar o vestibular, né, se ele quiser fazer pública, mas tem muita faculdade particular legal. A própria Márcia mesmo, ela trabalha com o Fred, que é um apresentador que eu admiro muito, e ele fez IESB, que é a faculdade que eu estou me formando. Então, assim, às vezes a pessoa tem um preconceitozinho com faculdade particular, mas acho que a ideia é essa, é você se inscrever no curso, começar a fazer e desde o início você ter o seu objetivo. Olha, eu quero isso. E aí corre atrás do seu objetivo. Eu estava lá atrás fazendo estágio em assessoria, mas eu sabia que eu queria TV. Então eu acompanhava os repórteres, os apresentadores, todo mundo que era de TV, eu fazia amizade com quem era de TV, eu buscava entender sobre TV, assistia muito TV, porque eu estava no estágio, porque ainda não tinha surgido a oportunidade. Mas o meu foco era TV. Então, defina o seu objetivo, faz o curso, procura estágio desde o primeiro semestre. Se você tiver uma condição, seja voluntário mesmo. Fala, olha, não precisa pagar, eu faço aqui para aprender mesmo. Porque no início é muito difícil. As pessoas querem... A gente até brinca na faculdade que é assim, como você quer uma pessoa experiente sem dar a ela a expectativa da experiência, né? Então, geralmente, ali no início é muito difícil conseguir estágio. Então, se você tiver, se propõe a trabalhar de graça, ir lá aprender e faça amigos que estejam no meio que você quer. Isso é muito importante. A minha mãe até brinca muito falando nisso, mas é uma coisa que eu levo para a vida, que você é a roda dos seus amigos. Então, se você tem amigos que são muito bons, você vai ser muito bom. Se você tem 10 amigos feras, você vai ser o 11º. Então, se você quer, sei lá, trabalhar no rádio, tem amigos de rádio que você vai ser mais um que vai estar lá no meio. Se você não tiver contato com as pessoas, fica um pouco mais difícil. Então, foca no estágio, faz aí a faculdade, desde o primeiro semestre, vai tentando estágio, e aí eu acho que você vai conseguir facilmente. E não esquece isso de idade, você pode ter 23, não tem problema, pode ter 25, 30, nunca é tarde para começar, pelo menos no jornalismo, e eu acredito que não seja esse ponto. Se você tiver 30, você vai ter sua oportunidade, se você tiver 35, o importante é você ter experiência e mostrar que você sabe fazer o serviço. Gente, vocês vão viver 100 e poucos anos. Pode mudar de ideia que dá tempo. Dá para fazer muita coisa, né? Agora, Esteve, eu vou aproveitar essa fala que você teve agora, só para reforçar uma coisa que a gente sempre fala, Márcia, com o pessoal da orientação. Isso de correr por fora da faculdade, né? Isso que você trouxe, que o Estevão mostrou, assim, por isso que eu falei, a gente está sendo privilegiado de ouvir. E que 2 profissionais que vieram anteriormente falaram como que elas são pessoas, uma é preceptora de residente e a outra na área dela. E o que elas falaram? Que elas estão sentindo muita falta dos jovens terem exatamente essa postura que o Estevão está mostrando, de ir atrás, de pedir ajuda, de perguntar o que fazer, de encontrar, peço licença, mas vou usar esse nome, né? É uma mestra, né, Estevão? É uma outra formação por fora que você teve aí, numa postura de receber, de ser humilde, de ir atrás, de atender as orientações, e eu bato muito nessa tecla com eles, correr por trás, né, por fora da faculdade, buscar se formar, colar em quem é bom e falar, deixa eu aprender aqui tudo que eu puder com essa pessoa, para ir fazendo uma outra formação paralela, né? Fantástico. Agora, Márcio, tem outra pergunta aqui para você. Essa pergunta chegou naquele momento que você estava falando assim, que se você sabia onde você queria chegar, acho que foi naquela hora que você falou assim, eu não estou no Jornal Nacional e nem quero, eu quero estar aonde eu estou. Aí chegou essa pergunta aqui, né? Como é que você percebeu isso, assim, de que, pronto,
estou realizada, estou no lugar que eu queria estar. O caminho foi meio se fazendo, assim, porque é muito engraçado, né? É que nem a cobrança que as pessoas... A gente, em alguns momentos, a gente vai vivendo a expectativa dos outros, né? Porque, parece que quando você entra na televisão, logo você vai estar no Jornal Nacional. Eu ouvia isso diariamente. Nossa, você é muito boa, logo você vai estar no Jornal Nacional. E eu fui apresentadora há muito tempo também, porque quando eu era editora do DF2, que é o jornal segunda edição, o Luiz Carlos Braga era o apresentador. Hoje acho que ele nem está na TV mais. Mas ele teve um problema que o pai dele estava doente, ele faltava muito e eu virei praticamente apresentadora do jornal, e que eu era a editora do jornal dele, e aí aí todo mundo falava, você vai ser apresentadora um dia. E eu ficava assim, eu não queria ser... Hoje, Deus me livre ser apresentadora de jornal local, porque eu tenho horror daquele negócio que você tem que ficar passando assim, sabe? Eu tenho pesadelo com aquilo. E é muito dinâmico. Às vezes eu fico olhando o apresentador assim, que eu fico dentro do estúdio esperando, eu falei, ai, Jesus, graças a Deus eu não tenho que fazer isso, porque você tem que estar tão antenado e as pessoas vão achar melhor se você errar, e se der tudo errado, que elas vão lembrar de você naquele dia, né? Então tá ali todo mundo torcendo para dar alguma coisa errada, para você falar uma coisa errada, para não entrar uma coisa que você chama. Então, na verdade, eu fui percebendo, e é uma coisa que você tem com a maturidade mesmo, sabe? Eu não vou para o Jornal Nacional porque as pessoas querem me ver segurando o microfone do Jornal Nacional, porque meus parentes lá do Sul querem me ver na televisão. Não, eu quero ficar aqui, eu quero fazer o Brasil Independente, eu quero fazer o jornalismo local, porque uma coisa que eu aprendi, quando eu fiz aquela inscrição para fazer o estágio no exterior, eu apresentei um projeto, né, que eu tinha que apresentar uma tese, mais ou menos assim, que as pessoas queriam se ver na televisão. Foi baseada numa pesquisa que a TV tinha feito. As pessoas querem se ver na televisão. O que é se ver na televisão? Não é ver a cara delas lá, é ver elas se identificarem, né? Porque a televisão sempre foi muito distante, né? Até hoje, às vezes, as pessoas cobram, você só dá festa que tem no plano piloto. Não, a gente está fora também, né? E hoje as pessoas estão se vendo mais na TV. Então, eu me apaixonei por isso. As pessoas têm que se ver na televisão, e não ver a cara delas, mas ver a comunidade delas, ver alguém da comunidade delas se dando bem, ver um cantor que saiu lá da comunidade delas, que hoje é brilhante, né? Então, eu sempre me encantei por isso, com essa coisa. Então, eu tinha isso dentro de mim. E com o tempo que foi passando, eu fui vendo, não, eu estou feliz aqui, eu gosto do que eu faço, é bom fazer isso, né? Então, eu gosto de jornalismo comunitário, adoro jornalismo cultural, que eu também pedi para fazer, porque eu tinha voltado da licença maternidade e eu estava fazendo Globo Comunidade e eu queria trabalhar um pouco menos. Então, eu falei, vou fazer essa agenda cultural aqui, que eu vou trabalhar menos. Me enganei. A coisa cresceu tanto, né? Mas eu sempre... E todo mundo acha que eu tenho uma equipe também. Eu não tenho equipe, gente. Eu trabalho sozinha. Quando as pessoas falam assim, você... Eu sempre achei que tinha uma grande equipe. Não tem ninguém. Eu tenho um celular que a Globo me deu, que eu finjo que eu sou uma atendente eletrônica. Olá, boa noite, não sei o quê, porque as pessoas, meu celular tocava o tempo todo, porque as pessoas soltaram. Então, assim, hoje, por exemplo, sexta-feira é o dia das pessoas me procurarem, mas eu já estou com tudo editado, que eu fui fazendo ao longo da semana, então eu não posso mais. Então, às vezes eu atendo e falo, infelizmente, a nossa agenda já está fechada. Mas eu posso falar com a Márcia? Não, infelizmente, a Márcia está fora do horário de trabalho, sou eu que estou respondendo. Não contem para ninguém, hein, gente? Deixa eu fingir que eu tenho secretário. Esse vídeo não vai poder ficar disponível para outras pessoas assistirem, pode deixar. As pessoas, quem sabe, fica fazendo piada comigo. Falei, vocês estão falando com assistente virtual? Sim, sou assistente virtual da Márcia Vitsari. Mas isso é importante, né, Márcia? Em diversas profissões tem que dar esse contorno, esse limite, né? Agora, Márcia, eu vou te falar uma coisa, né? E vou pedir para o pessoal que ainda não te assistiu poder assistir, embora eu acho que é impossível alguém não ter te assistido aqui em Brasília. Por quê? Eu admiro muito, se for um preconceito meu, eu quero que você e o Estevão me corrijam, tá? Porque às vezes tem repórteres que eles literalmente, eu falo que fazem uma reportagem, né? Então eles estão ali em frente e falam, o conteúdo está passando. Então é uma reportagem, mas eu não percebo o repórter, né? Na maioria das vezes. Quando você está lá,
você está envolvida, você tem um carisma, você passa uma coisa de verdade, sabe? Assim, você verdadeiramente está ali fazendo o seu trabalho envolvida com o que você está fazendo. E eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, assim, eu sei que as pessoas aqui te conhecem, mas quem não conhece ou não observou isso, pode ir lá observar. E eu acho que isso mostra o tanto que você gosta e o tanto que você se envolve com o que você faz, né? Porque quando essa coisa muito dá uma distanciada, né? Uhum. Às vezes, Ana, às vezes parece que o repórter está distante da coisa, mas é uma coisa de nervoso mesmo. Porque a televisão, como o Estevão falou, eu também, as primeiras vezes que eu entrava ao vivo, parecia que vinha subindo uma coisa aqui que eu ia desmaiar, que a voz não ia sair, porque era assim, isso que era no TV Brasília, que a audiência era mínima. Então, eu estava tão preocupada em não morrer naquele momento, terminar a notícia antes de desmaiar, que provavelmente as pessoas falavam assim, gente, essa menina nem sabe do que ela está falando. Já estou pedindo perdão aqui para os repórteres que eu joguei mal, então. Não, às vezes é isso, né? Não sei se é sempre. Sim, então, sim. eu acho que é outra coisa. As pessoas perguntam assim para mim, às vezes, você fica nervosa quando você vai entrar? Se eu pensar que eu estou ali, porque às vezes o jornal, por exemplo, às vezes o jornal tem 1 milhão de pessoas assistindo. Se eu pensar nisso, eu vou ficar muito nervosa. Mas como a gente está dentro de um estúdio e tem uma câmera ali, e está um artista que eu gosto aqui, eu esqueço. Eu converso ali, né? Você sai daquilo que está fora e foca. Dependendo do apresentador que está ali, por exemplo, o Antônio, que é meu amigo mesmo, que a gente sai para conversar e tudo, às vezes a gente até esquece. O Antônio canta no jornal, né? Às vezes eu chamo ele de Tunico. Então, assim, e isso é uma coisa importante na televisão, porque isso faz com que as pessoas se vejam ali também. Porque sabe, você está conversando, e o Jornal de Sábado tem isso. Né? Fica mais próximo, né? As pessoas aqui de casa não gostam muito que eu trabalhe todo sábado, mas é o melhor dia para mim, porque é o dia que eu estou mais... Né? Olha, tem outra pergunta aqui, Márcia. Se você acha que uma pessoa para trabalhar nessa área que você trabalha, ligada à cultura, se a idade é importante? A pergunta, acho que na verdade é assim, se uma pessoa mais jovem, tem bem jovenzinha, assim, universidade e tal, sai, já tem um know-how para batalhar para entrar nessa área. Ah, com certeza tem. Porque, assim, uma coisa que eu tenho, que eu vejo que, assim, que as pessoas que me substituem, às vezes, na agenda, e eu falo isso para elas, não tenha preconceito, porque quando você vai falar de cultura, e outra coisa, eu não sou crítica de cultura, eu sou divulgadora de cultura. Né? E você criticar e você rotular é muito complicado. Então, você tem que ter a cabeça aberta para o que você gosta, porque você não gosta tanto, ou porque você acha, porque alguém gosta daquilo, né? Se tem um cantor famoso que você acha que a música dele é muito ruim, mas ele está famoso, tem muita gente que gosta, né? Então você tem que levar isso tudo em conta. E eu acho que está aí o Estevão para provar para vocês que correr atrás não importa a idade que você tem. O Estevão queria ser repórter de esporte, antes de se formar ele já foi contratado. Isso dentro do jornalismo da TV hoje é quase um milagre, o Estevão sabe disso. Aí ele fala que foi sorte, que foi... Não, ele correu atrás, ele mostrou nos estágios dele o tanto que ele era interessado e o tanto que as pessoas podiam contar com ele. Então, é isso, eu acho que um jornalista de cultura, lá na Globo, por exemplo, esse cargo, eu até falei para a Ana, não existia. 20 anos atrás não existia uma área de cultura dentro do jornal. Tinha matérias, tinha às vezes até agenda, mas qualquer um fazia. E aí eu fui abrindo esse espaço lá dentro. Não, gostaria de fazer assim, quero fazer assim. Agora mesmo estou querendo fazer um podcast também. Estou achando uma sarna para me coçar, mas eu tenho vontade de fazer. Né? Então, eu vou fazer um projeto, e vou fazendo, a gente vai fazendo. E dentro da Globo, eu acho que qualquer empresa, você tem espaço para mostrar. Os nãos, hoje, outro dia eu escutei assim, o não eu já tenho, agora eu vou para a humilhação, né? Então, você fala, eu quero fazer isso. Não, não mexe com isso, não. Às vezes até o chefe, não, vai dar muito trabalho. Não, deixa eu fazer, deixa eu fazer. Então, e é isso que o Estevão faz. Então, é a mesma coisa. Se você quer mesmo, você vai conseguir, com certeza. Está aí o Estevão para provar que o bichinho... Sim, isso responde aqui a uma outra pergunta, né? Pedindo para perguntar para os dois, o que cada um acha. Se vocês incentivariam uma pessoa a entrar para essa área, se vocês acham que é uma área promissora, se tem mercado de trabalho. Eu acho que está respondido, mas vamos lá.
Então, o mercado de trabalho está cada vez mais apertado, vocês todos sabem, né? Mas eu acho que, quando o Estevão veio falar para mim que ele queria ser repórter do esporte, ele me falou assim, tia Márcia, quanto que ganha o apresentador do Globo Esporte? Aí eu falei, tem certeza que você quer saber? Aí eu não sei quanto que ele ganha, mas eu falei mais ou menos o que eu acho. Aí o Estevão falou, não acredito, tia, só isso? Aí eu falei, Estevão, se você quer ganhar dinheiro, você tem que ser empreendedor. Porque, gente, hoje tem gente que tem canal no YouTube que tem audiência maior do que programas de televisão, né? Então, isso não impede que você tenha. Hoje você pode ter o seu canal, né? E isso é uma coisa que vai crescer cada vez mais, porque antigamente só tinha TV aberta, depois veio TV a cabo, hoje tem os streamings, tem os canais do YouTube. Então, assim, tem gente que tem canal no YouTube que tem milhões de visualizações que eu nunca ouvi falar. Mas essas pessoas falam para o público delas, né? Então, isso que o Estevão falou é fundamental. Qual é a sua meta? O que você quer? E o que você está fazendo para isso acontecer na sua vida? Essa é a minha pergunta. Estevão pode completar aí, sobre o mercado que você está mais Inclusive chegou aqui, pergunta para o Estevão também. Então, a turma quer te ouvir, Estevão. Ah, maravilha. Mas é exatamente isso que a Márcia falou. Eu acho que, assim, não só jornalismo, outras profissões, né, estão ficando com o mercado mais fechado, mas eu acredito que a TV está longe de morrer, nunca vai morrer, pelo contrário. O pessoal vivia falando isso de rádio, e eu tenho inúmeros exemplos de pessoas que são fiéis ao rádio, assim como são à televisão. E eu tiro esse exemplo pegando a última frase agora da Márcia, que ela falou: tem pessoas na internet com milhões de seguidores ou no YouTube com milhões de inscritos e ela não sabe quem é. Assim como às vezes posso falar para minha mãe, você conhece tal fulano? Minha mãe vai falar, não, nunca ouvi falar. Às vezes a pessoa tem 10 milhões de inscritos, como assim ela não conhece? Porque ela assiste tal coisa, ela tá ligada em tal, mas também tem o público da pessoa. Então acho que sempre vai existir o público de televisão. Tem gente que é apaixonada por televisão, tem gente que nunca vai abandonar a televisão, tem gente que vai continuar assistindo televisão e também as outras coisas. Então acho que o mercado ele está um pouco complicado agora, principalmente por causa da pandemia, mas ele nunca vai se fechar. Eu acho que o importante é você mostrar que você é um jornalista competente, que você sabe fazer e que você está disposto a mostrar algo diferente, sabe? Não o que um profissional de 5 anos atrás está mostrando ou há 10 anos atrás já vem mostrando. Você tem que mostrar um diferencial. E vai ter vaga para você, assim como continua existindo rádio, assim como a internet está continuando bombando. Então, acho que sim, se você é apaixonado, se você gosta mesmo, não está lá pela questão do dinheiro, faça. Porque é isso que a Márcia falou. Existe um glamour para quem assiste. Por trás é muito trabalho. Às vezes você vai ter que dobrar. Muita relação. Muita relação. A Márcia mesmo, gente, ela tem 24 anos de TV Globo. Você liga sábado na Globo e ela tá lá no sábado de manhã. Então, você que curte uma baladinha na sexta-feira à noite, às vezes tem que abrir mão. A Márcia mesmo, várias vezes a gente estava comemorando alguma coisa, ela ia para casa mais cedo, porque no outro dia ela tinha que estar cedinho na Globo. Então, assim, se você gosta de jornalismo, se você gosta de trabalhar, tem uma meta, nossa, eu super aconselho você a fazer, mas, claro, também aproveita essa dica aí da Márcia. Se você quer ser uma pessoa rica, milionária, com jornalismo é muito difícil. É 1 em 1 milhão, porque existem as grandes estrelas, assim como os atores. Existem os grandes atores, mas não são todos que são ricos, né? Pelo contrário. Então, tente prender. Eu até peguei essa dica da Márcia. Márcia, aqui, ó, você deve estar orgulhosa. Já estou começando a empreender também, porque eu amo jornalismo. Mas eu sei que também algumas outras coisas talvez o jornalismo me proporcione. Então, eu estou pegando ali o famoso pé de meia, né? Mas eu super indico. Gente, jornalismo é incrível, mas é muita relação também, viu? Estevão, acho legal, só acrescentando que tem uma coisa que o Fred Ferreira, o Fred acorda 3h30 da manhã todos os dias, vocês têm noção do que é isso? E é a pessoa mais feliz que eu conheço. E quando ele foi efetivado como apresentador, todo mundo falava com ele como se fosse pêsames. Ô, Fred, sinto muito. E ele falou, gente, para com isso, é o meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Aí eu falei, gente, é isso mesmo.
Ele gosta do que ele faz. E o Fred, vocês vão ver onde que o Fred vai parar. Ele outro dia foi para o Rio para uma reunião, eu falei assim, Fred, de você eu não quero nada menos do que o Jornal Nacional, um correspondente internacional, porque ele tem isso, sabe? Ele não reclama de acordar 3h30 da manhã, ele vai feliz para o trabalho. É isso que ele quer, gente. Então não tem que reclamar dos horários, né? Não tem que reclamar de trabalhar sábado. Vamos embora, né, Estevam? Olha, Márcia Estevão, tem outras perguntas aqui, mas agora eu também já estou ligada no tempo, né? E o tempo de vocês, a gente já está aqui há 1h30, né? Eu nem vi o tempo passar. Eu nem vi o tempo passar. Eu vou fazer 2 perguntas que acho que as respostas são mais rápidas, e depois, se o pessoal quiser me mandar, eu mando para vocês É isso que eu ia falar, Ana. Você pode disponibilizar o meu e-mail do Estevam também, porque eu sou mãe dele e eu assumo. Até porque vocês quase não recebem mensagem, né? Vocês quase não têm telefone para atender. Não, mas eu respondo com muito carinho, porque eu acho que essa juventude que está vindo aí vai mudar o mundo. Então, eles precisam de força e ajuda e estamos juntos. Márcia, eu concordo com você, e eu tenho falado que eu tenho, já aproveitando para agradecer você, Estevam, né, que quando eu chamo alguém, peço, né, que venha falar com eles, não só pela capacidade, pelo profissionalismo da pessoa, mas por esse envolvimento que cada um tem com a sua área, e também eu busco pessoas que fazem diferença no mundo, né, e que tem esse olhar aí que você tem, ó, não precisa nem eu falar, que você já conta, né? Você conta o tempo todo como que é isso. E por isso que eu fico feliz, emocionada de estar todo mundo tendo o privilégio de poder ver isso, sabe? Eu também amo o que eu faço, né? Então dá tudo certo. E por falar nisso, uma das perguntas é a seguinte: tem 2. Uma é sobre universidades, se vocês acham que Universidade X, Universidade Y, em Brasília ou fora de Brasília, se fazem diferença nessa área. Se tem, quais faculdades que vocês pensam que é a melhor? Se vocês têm algum conhecimento sobre a USP? É uma pergunta abrangente. Se ela é boa na área para quem quer trabalhar em televisão. Vou deixar para vocês. Olha, eu não sei. Eu realmente não... Fora de Brasília, eu realmente não sei. Porque hoje, aqui em Brasília, tem tantas faculdades, e é como o Estevam falou. A gente não tem, eu acho que o IESB é uma boa faculdade, o CEUB, eu não sei, a Unip eu não conheço, o Estevam esteve lá, pode falar. A UNB, quando eu falei para vocês que a UNB formava mais para jornal e revista, porque a UNB, os professores eram catedráticos que nunca tinham tido a prática. Eles nunca tinham trabalhado, por exemplo, não tinha um jornalista lá que tinha feito televisão, eles sabiam te explicar a teoria. Né? Então, é isso que o Estevam falou, é verdade. Eu aprendi na prática mesmo. Naquele dia que o cara falou, sai para fazer, o cinegrafista que me salvou, porque eu realmente não sabia nada. Tinha muita teoria. Então, eu acho que essa coisa de você correr por fora é muito importante. Tem vários cursos, né, que te preparam também para trabalhar nesse meio. Embora agora a televisão está andando tão rápido com essas coisas de tecnologia, que alguns cursos eu percebo que eles já estão obsoletos. Porque hoje o repórter faz tudo mesmo, o repórter faz do começo até o fim da reportagem, ele filma se precisar, então isso tem que ser uma coisa mais elaborada. Então, eu acho que essa coisa de procurar, de saber, de investigar por fora mesmo, né, e ir procurando é muito importante. E a faculdade é você que faz mesmo. Né? O Estevam passou por 3 faculdades, né? O que você faz, como que você vai atrás, porque às vezes a faculdade é ruim, mas o que você está fazendo, né, por você? Então, eu acho que isso é bem importante. Sim. E uma outra pergunta aqui para vocês dois, e aí eu vou fechar as perguntas, tá? Se vocês fossem escolher uma outra profissão, ou se vocês já pensaram em outra profissão, mas se fossem escolher, qual que seria? Depois tem a... Ai, Ana, eu queria ser psicóloga, sabia? Eu tinha falado que quando a minha filha entrasse na faculdade, eu ia fazer o curso de psicologia. Oba! Mas ela já entrou e eu não entrei ainda. Acho só que a gente ia perder muito.
perder muito de você, mas a psicologia fica muito feliz. Eu ia gostar, eu gosto muito, sempre gostei muito. E porque cheguei a fazer letras, né? Professora não dava para mim, não, porque sala de aula com adolescente eu acho que eu não ia dar conta. Mas eu gosto muito de psicologia, gosto muito de ler, acho muito importante, né? Interessante. Então, eu acho que eu faria psicologia. Uhum. E você, Estevão? Até eu fiquei Então, curiosa com essa pergunta. eu vou pegar só fazer um resuminho da resposta anterior da Márcia. Anterior. Uhum. Gente, eu acho que a frase perfeita foi o que a Márcia falou. Quem faz a faculdade é você. A UNB, né, que é uma faculdade extremamente incrível, enfim, acho que saiu até uma pesquisa top 10 da América, é muito boa. E eu conheço alguns amigos que estão nem aí para a UNB, que eles fazem lá, passam assim raspando. Então, assim, qual tipo de profissional ele vai ser? Mas ele está na UNB. Eu também conheço amigos da época que eu faço da Estácio, que não é tão conhecida assim, que eles ralavam bastante, inclusive um é repórter hoje da TV Band. Eu fui o primeiro estagiário da Estácio, o primeiro estagiário do SBT que era da Estácio. A editora lá até riu, ela falou assim, a Estácio, nunca tinha visto ninguém da Estácio. Então, assim, é você que faz, é você que corre atrás, independente da faculdade, você que vai estudar para ter ali a sua nota boa, vai correr atrás do que você quer. Pode ser na UNB, pode ser no IESB, na Unip, sempre vai ser você. Eu acho que hoje a UNB é muito boa em comunicação, por ser já a UNB, eles têm a UNB TV, então se você quer TV, isso é muito legal. Tem também um programa de estagiários, eu não sei mais muito como funciona, mas você consegue se inscrever e aí você pode trabalhar no jornal impresso no online de lá, então é bem legal. O IESB é incrível, eles têm um estúdio que dá para fazer apresentação, podcast, toda estrutura, então é muito bacana. A Unip é a mesma coisa. A Estácio, quando eu fiz, eles não tinham assim, toda uma estrutura, mas eles eram muito voltados para a área de tecnologia. Então, os professores traziam muitas questões do jornalismo mais tecnológico. Então, eu achava muito legal. Então, assim, todas são bem legais. Pesquisa o que você quer, qual hora que você quer seguir, que aí você vai conseguir fazer. É a melhor escolha. Em relação a outro curso, cara, é muito engraçado, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Meu sonho era jogar futebol. Eu sempre quis jogar futebol, até ganhei uma bolsa nos Estados Unidos, só que eu tinha que pagar o dormitório. E na época eu acho que estava dando $3.000. Na época nem estava o dólar 5, estava acho que uns 3,80 indo para 4. Só que isso no semestre, então dava aí uns 10, 11 mil no semestre. Dividindo por mês não é algo assim, nossa, de outro mundo. Mas como minha mãe não trabalhava, eu não tinha como pagar. Eu falei, gente, não vai dar não, futebol é muito complicado, aqui no Brasil é mais difícil, eu tinha conseguido essa bolsa, não deu certo. Eu acho que eu faria algo, ou talvez ou publicidade ou artes cênicas. Eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de novela. Gente, falam que o Brasil é o país de futebol, é mentira. O Brasil é o país da novela. Márcia está aí para comprovar, novela bate recorde de Eu sou audiência. noveleira, ó, tá falando com a mão noveleira Brasil aqui. é o país da novela. Lá no SBT mesmo, novela mexicana, às vezes a galera fica zoando, é uma audiência muito legal. Então, assim, não é do futebol. Tem muita gente que ama o futebol aqui, claro, né? Mas o Brasil é o país da novela. Gente, novela aqui. Então, acho que eu faria artes cênicas, porque deve ser muito legal atuar, sabe? No novela, no musical. Ou publicidade, porque é muito legal essas campanhas de publicidade, sabe? Essas assim que passa televisão de 30 segundos, 1 minuto, que tem uma ideia legal. Eu acho que eu gostaria muito de sentar assim, começar a bolar várias coisas, participar de uma gravação. Então seria um dos dois, mas não sei qual que eu escolheria, é muito difícil. Legal, obrigada, Estevam. Olha, Márcia, eu vou me trair aqui, que eu falei que era a última pergunta, mas chegou uma pergunta aqui, possivelmente de uma mãe ou de um pai, né? Pedindo para você, Márcia, deixar uma última palavra assim, de orientação para os jovens. O que você falaria para os jovens se você pudesse agora estar orientando eles? Dentro da minha área ou... A pergunta está aí assim, né? Nossa Senhora, eu ia falar assim, gente, vocês são semente. Eu acho que é isso que eu falei, os jovens, vocês vão mudar o mundo está mudando, né? E vocês são os grandes responsáveis. Então, assim, façam o melhor que vocês podem
E contem com a gente, né? Aí que a gente já está dobrando o cabo da Boa Esperança, mas está aí. Eu acho que o mundo vocês vão viver muito, né? E eu acho que os jovens hoje estão com essa fase, né, de ter que decidir o que vai fazer. Eu, assim, posso falar como mãe também, que eu sofri tanto ao longo do... Minha filha está até ouvindo aqui. Eu sofri tanto ao longo da... Pode aparecer aqui, Isa. Eu sofri tanto com a escola dela, porque isso não dava certo, aquilo não dava certo. Aí hoje, se eu fosse falar para mim lá atrás, é dizer, calma que vai dar tudo certo. Essa bichinha aqui hoje está fazendo 2 faculdades. Foi linda. Está fazendo 2 faculdades e a Ana sabe um pouco dos processos dela para escolher cursos e não sei o quê, e hoje está indo. Então, as coisas vão andando, né? Minha mãe que fala que é igual um caminhão de abóbora, né? Sacode, sacode, mas elas vão achando o lugarzinho delas. Então, eu acho que tanto para os pais quanto para os jovens, a gente tem que criar menos expectativa, né? E ir trabalhando, como o Estevão falou, né? Ter um objetivo e fazer de tudo para resolver isso. Eu não sou muito assim de dar conselhos, não, mas é isso que eu penso, né? Tá joia. Olha, queridos, tem algumas mensagens aqui, eu vou resumir algumas. Agradecendo, falando que foi excelente, algumas pessoas precisaram sair. Tem uma especial aqui, Estevão, que eu vou ler para você. A paixão e o contentamento do Estevão com a profissão é emocionante e contagiante. Aí tem outra aqui, Márcia, sou sua fã. A sua energia é maravilhosa. Obrigada. Tem mais, depois eu vou mandar para vocês, né? E eu, particularmente, quero agradecer vocês muito, Márcia, Estevão, acho que foi um presente, E agradecer cada um de vocês que estiveram aqui com a gente, mandaram as perguntas, participaram. Só tenho a agradecer, né? Eu que Querem falar agradeço, alguma Ana, coisa, querida? Agradeço essa oportunidade, é tão bom, né, a gente falar do que a gente gosta, a gente poder ajudar um pouquinho, né, e eu estou à disposição mesmo, quem quiser o meu e-mail pode passar, Ana. Tá. É fácil, assim, se você descobrir meu nome, né, que é difícil de escrever, marciavidzak@hotmail.com é meu e-mail pessoal, e eu gosto muito o Estevão sabe, né, de falar sobre isso com os jovens, de ajudar, né, dar real, né, Estevão? Mas Do que o Estevão contou, ele teve uma especialização à parte te ouvindo, né? O que é maravilhoso. Eu dei a real para ele, né? Porque às vezes as pessoas acham que é muito glamour e tal, mas ele persistiu, né? Então foi bom. E eu adoro o que eu faço, eu não faria outra coisa. Então, para mim foi maravilhoso. Então, quero agradecer a todos vocês, né? E sejam muito felizes. Façam o que vocês gostam. E não tem esse negócio assim, você faz o que você gosta, você não vai trabalhar. Trabalha sim. Vai cansar, vai trabalhar, vai enfrentar desafios, vai ter gente chata no trabalho, vai ter gente vai frustrar, vai ter crise. Vai frustrar, vai ter problemas, vai ser demitido eventualmente, né? E vai ter que recomeçar do zero. Mas, gente, a vida é isso, né? A vida é um eterno levantar e cair, levantar e cair, e no fim a gente dá tudo certo. Se não deu, é porque ainda não chegou no fim. Que delícia. Estevão, você quer falar mais alguma coisa, querido? Eu quero agradecer você, Ana, pelo convite. É um prazer enorme estar participando aqui dessa videochamada /live, né? Porque não deixa de ser uma live. Sim. E um prazer imenso também estar compartilhando isso com a Márcia, que é uma das minhas inspirações na carreira. E muito obrigado, gente, por todo mundo que tirou um tempo aqui para assistir. Hoje o tempo, eu digo que se não for a coisa mais valiosa, é uma das coisas mais valiosas do mundo. Então, saiba que você ter tirado um tempo aqui para estar ouvindo a Ana, a Márcia, é muito importante. Então, muito obrigado de verdade pelo seu tempo, pela sua atenção. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho aí para vocês dessa minha pouca experiência, mas que de alguma forma possa ter ajudado vocês. E é isso que a Márcia falou, vai ter muito trabalho sim, isso independente da profissão. Gente, fora vocês
nascerem herdeiros, tipo da Kim Kardashian, ou ganharem na loteria, vai ter muito trabalho. Mas vocês vão estar trabalhando feliz, então escolham bem o que vocês querem para a vida. O jornalismo é incrível, então para quem fazer, eu super recomendo. Se for outra profissão também, é muito legal você acordar, tocar o despertador e você falar, que legal que eu estou indo trabalhar com coisa que eu amo. Não tem, eu acho que talvez um prazer maior do que isso. Você acordar, claro, que vai ter dia cansado, né? Você vai estar cansado, mas você trabalhar feliz. Então, defina a sua meta, o que você quer para a sua vida, o seu objetivo. Trabalhe duro mesmo, porque, assim, às vezes vai ser cansativo, às vezes você vai chegar e falar assim, Deus, será que eu vou dar conta? Cara, você é capaz, e a dica que eu tenho, apesar de ainda ser jovem também, faça sempre o melhor, porque tem alguém olhando. Às vezes você vai achar que não tem, mas tem alguém te olhando. Às vezes você vai estar assim e falar, cara, não estou vendo que eu estou trabalhando, não estou vendo meu esforço. Estão vendo sim, alguém está vendo, com certeza você vai colher isso. Então, onde você for fazer, o que você for fazer, fala, eu vou dar o meu melhor, eu sei que eu posso mais, então sempre busque mais, porque você tem uma capacidade enorme. Então, faça porque tem alguém olhando e você vai colher esses frutos. Obrigado. Obrigada de novo, gente. Eu ouvi vocês dois compartilharem, porque é uma história de vida de formação, né? Não começou na graduação essa formação. Então, assim, é muito rico. Tenho certeza que todo mundo está com os corações aí batendo mais forte ouvindo vocês, viu? Bom, gente, eu vou encerrar, eu vou parar a gravação